A primeira chance do jogo foi do Corinthians neste chute de Jadson, que passou por cima do gol de Neneca. A resposta do Botafogo veio no erro de Balbuena. Sorte do Timão que Rafael Bastos demorou na finalização e Guilherme Arana chegou para travar na hora H. O time da casa tentou abrir o placar no chute de Pituca, mas a bola foi alta demais. No final do primeiro tempo, o Corinthians teve uma grande chance, primeiro com o Jô. E na sequência, com o Maicon. Em ambos os lances, a defesa do Botafogo levou vantagem. Já no segundo tempo, o Botafogo levou perigo logo no comecinho. Felipe desviou de cabeça e Cássio fez a defesa no canto direito. E tinha mais. Francis recebeu pela esquerda e soltou a bomba. A bola passou raspando o travessão de Cássio. O Timão teve outra oportunidade, agora com o Romero, mas o chute do paraguaio passou longe. E ficou assim, Botafogo, 0. Corinthians, também 0. Bom, Flávio Adalto, e aí? O que você pode falar do jogo? Você já disse, em termos de resultado, foi legal. Foi um bom resultado, você empata fora. A tendência é essa, né? No mata-mata, você empata fora e ganha em casa. É o normal é isso. Em termos de produção, o que você pode falar? Olha, como resultado bom, como futebol, vocês mesmos viram, não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, não foi um bom jogo, com raras oportunidades. Em relação ao Corinthians, principalmente, eu posso dizer o seguinte, são muitas alterações, foram contratados até agora 9 jogadores, um deles estreou ontem, inclusive, que é o Cleiton, né? Então você ainda tem jogadores que vão entrar bem. E é um time que está mesclando alguns jogadores bastante experientes com alguns jogadores bem novos. A gente já tem definidos como jogadores titulares do Corinthians. O Guilherme Arana, que é o lateral esquerdo, ainda promissor, mas muito bom. O Maicon, um volante que estava na Ponte Preta, muito legal também. Um Pedrinho que não jogou porque teve um problema, uma pequena contusão, mas deve a qualquer momento. E aí você tem os jogadores mais experientes que estão se adaptando, que é o caso do Jadson, um Rodriguinho que não pôde atuar ontem, um Gabriel, que é um jogador já bastante experiente, uma defesa que compõe a melhor defesa do Campeonato Paulista, e não é pouco isso, se a gente levar em consideração que você tem Cássio, Fagner, o Pablo, um Balbuena e um Arana, formando um setor que já está dando um pouco de tranquilidade para o treinador cuidar do restante do time. Ele cuidou primeiro dessa defesa, agora o meio de campo está se acertando, outros garotos que podem ser lançados, e quem sabe até ainda, antes de começar o Brasileiro, a gente tem mais um ou dois bons reforços, né? Mas é um time que está sendo remontado pela terceira vez, não é brincadeira, você tem um time em 2015, remonta em 2016 no começo, perde esse mesmo time em 2016 e remonta para 2017. Eu estou falando em 9 contratações e que estão sendo colocadas agora, e ainda tem jogadores que precisam voltar de contusão. Então eu acho que tem que ter paciência. E olha, eu vou dizer isso aqui sem fazer média com ninguém. Eu estou adorando a paciência, vendo que está havendo compreensão por parte do torcedor do Corinthians em relação principalmente às inovações que estão sendo feitas, aos garotos que estão sendo lançados, porque tem que ter paciência, não dá para você esperar que eles vão definir as coisas num mês e tal. Acredito até que até maio, comecinho de junho, esse time já vai estar prontinho dentro do próprio Campeonato Brasileiro. E no Campeonato Paulista, para aqueles que dizem que o Corinthians é a quarta força, a gente vai ter que provar o contrário. A gente acredita que dará para provar que estamos um pouquinho acima de quarta força. Ô Dorival, a propósito de montagem, claro, o Chico já vai falar, montagem de time, e essa situação que o Flávio colocou para o Corinthians, vale para o Santos também, né? Sempre mexendo, sempre mudando. Não, eu acho que o Santos já é um pouquinho diferente, Flávio. Mesmo assim, a montagem ela é muito complicada. E o que o Flávio fala, se nós não tivermos um pouco de paciência, não adianta. Você acaba interrompendo no meio um processo que tem que ser natural. A montagem de um grupo, perdeu quase que todo o grupo, campeão de 2015, 2016, essa colocação é muito correta, foi feita uma reformulação, agora está chegando essa garotada que foi campeã da taça, com qualidades. São garotos que precisam aí de um número X de partidas até conseguirem uma estabilidade.
O Santos agora que está atingindo com a maioria dos seus jogadores umas 100 partidas, entre 80 e 100 partidas. Isso aí é muito importante. É um momento agora sim de um crescimento. Nós estamos aí com algumas dificuldades nesse início, mas eu não tenho dúvidas que o Santos vai ter um ano muito promissor. E o Corinthians passa por um processo semelhante ao que o Santos teve de 2015 para cá. O Santos também, na abertura do ano de 2015, era a quinta força do Paulista, não era a quarta. E, de repente, aquela equipe foi campeã paulista. Então, é assim. É um processo. Às vezes, nós não temos essa paciência. O futebol brasileiro não tem... gera, assim, uma impaciência muito grande em todos os setores. Querem resultados do dia para a noite e não é assim. O futebol não é assim. Ô, Flávio, aproveitando que o Flávio Prado está aqui, que o Flávio Adalto está aqui, Flávio Prado é você, Flávio Adalto é ele. Então, o nosso querido Donald Trump, brasileiro, explica uma coisa para mim. Estão dizendo que o Corinthians já trocou o Giovanni Augusto pelo Valdívia com o Internacional. É verdade isso? Só faltam os jogadores concordarem? Não, não é verdade. Houve um início de conversa, vou dizer que houve uma faísca, mas não tem fogo ainda não. Uma fumaça, existe até essa possibilidade de progredir, mas no momento não. Eu diria mais o seguinte, a gente tem um jogador valioso, que é o Giovanni Augusto, custou uma soma bastante alta para ser contratado, então a gente quer valorizar esse jogador, se possível fazer com que no Corinthians ele consiga aquilo que lá atrás conseguiu, por exemplo, um Renato Augusto, que estava lá sendo tido como jogador come e dorme, hoje é um dos expoentes da seleção brasileira, o Jadson, que demorou para vingar e vingou e foi importantíssimo na campanha passada e agora está integrado. Pode até acontecer, mas a gente está pensando em que o próprio Giovanni tenha progressos, recupere o seu bom futebol. E não podemos esquecer de uma coisa, Chico. No primeiro semestre do ano passado, ele foi o mais importante jogador do Corinthians. Quer dizer, não desaprendeu. Então a gente vai acreditar que possa vir. Em relação ao Valdívia, viria a somar. Mas é um negócio bem embrionário. Mas se ainda, for, né? é definitivo? Seria Não, empréstimo. Da mesma forma em que a gente cedeu o Marlone e trouxe o Cleiton até o final do ano, para discutir ao final da temporada, de acordo com o rendimento do jogador, um deles no Atlético, o outro no Corinthians, e se houver essa possibilidade, um Valdívia aqui e um Giovanni lá, ao final fecha agora com prazo fixado, com preço fixado, para depois decidir. Mas ainda é bastante embrionário o Giovanni Augusto e Valdívia. Vamos ver o que disse o Carille. Ainda a gente volta a falar sobre esse tema. Vamos lá. Minha opinião é que a gente pode ser melhor, principalmente com a bola no pé. As chances que nós demos para o Botafogo, principalmente no primeiro tempo, foi em cima de erros de saída nossa, precipitando no passe ou muitas vezes tentando forçar por dentro, que é uma coisa que a gente não trabalha. Mas a gente tem muito para melhorar sim, vamos trabalhar para isso. 0-0 é um bom resultado, afinal de contas? Sim, vamos levar para casa agora, a gente veio para buscar mais. A gente sabe que dentro de casa a gente é forte, fazer um jogo lá de muito concentrado, muita atenção, para a gente conseguir a classificação lá. Se a gente tivesse ganho de 4-0 aqui, eu ia ter cuidado para o jogo. A gente tem que respeitar todo mundo, jogo a jogo, não pouco ninguém. Vai ser em conjunto com o departamento médico e o departamento físico. Se algum jogador ficar fora, é porque realmente tem que ficar. É olhar jogo a jogo, trocar um pouquinho o chip agora, pensar na Sul-Americana, campeonato que o Corinthians vai valorizar bastante, para depois a gente voltar no Paulista. Como você gosta, né, Godoy? Não poupa ninguém. Esse negócio de poupar é pra quem tem, cara. Pra quem tem. Pra quem não tem, não tem que poupar. Tem que poupar jogar. O jogador quer jogar. O jogador gosta de jogar. É que agora tem um departamento, para valorizar esse departamento, que custa caro para os clubes considerados grandes, os pequenos também já tem isso daí. Mas como não tem quantidade, aí joga todo mundo. Então, para valorizar esse departamento aí, anatomia, fisiologia e um monte de IA, aí os profissionais precisam mostrar serviço para justificar. Então, tira esse, tira aquele, e facilita para o treinador também, porque aí o treinador que está louco para sacar o A,
Ela fala, ó, preciso te poupar e tal. E deixa, mas professor, eu estou incondicional. Não, aqui, ó, tá aqui, ó. O CQC, o CQA e o KCU, e aí vai e... É assim? E aí tem que tirar. Igual nós sabe que não é assim. Flávio, antes de você chamar o Santos, chamar o Palmeiras, eu queria fazer uma bateria de perguntas aqui pro Flávio, porque pro nosso querido Trump, que o Corinthians, a torcida ainda espera novas contratações. Por exemplo, o que vocês vão fazer com o Guilherme, por exemplo, que não se encaixa de jeito nenhum? O Marquinhos Gabriel está falando para mim aqui no intervalo, durante os melhores momentos aí, que, aliás, durante a entrevista do Carille, que o Marquinhos Gabriel está sendo integrado já de novo, está voltando em contusão. Mas o Guilherme e outras contratações podem acontecer até o Campeonato Brasileiro, durante a Sul-Americana? Pode. Eu não diria que contratações de vulto, custando muitos milhões, não. O Corinthians tem que ter o pé no chão, o Corinthians tem uma administração que ficou preocupada em entregar esse mandato do Roberto com um déficit inferior ao que encontrou. O Corinthians sabe que não pode fazer doidice e sair devendo para todo mundo, não vai fazer esse tipo de coisa, mas não vai deixar também de ter alguma ousadia. Em relação a alguns jogadores, eu digo sempre, com muito respeito, Chico, eles não têm culpa, por exemplo, de estarem no clube, de não conseguirem, talvez culpa de não conseguirem render aquilo que a gente espera. Mas a partir do momento que eles sejam profissionais do Corinthians, estão lá, tem contrato em vigor, o torcedor fala, manda embora. Não é assim, ninguém vai mandar um ser humano embora porque ele não está conseguindo jogar bem, ou ninguém vai fazer alguma coisa que lese o clube. Para você mandar um jogador embora, você tem que pagar todos os direitos, você tem que pagar o contrato dele até o fim. Às vezes você tem um jogador investiu, né? Com 24 meses de contrato pela frente, 30 meses pela frente, não tem. Você vai esperar a recuperação do jogador, trabalhar aí é que é a grande vantagem ou a vitória, fazer com que aquele que não está bem fique bem. O Marquinhos Gabriel vinha tendo uma série de problemas que exigiram uma cirurgia, e essa cirurgia foi bem realizada, ele já está praticamente bom para jogar. Eu posso dizer, ele desaprendeu o que ele sabia fazer. No Santos, por exemplo, eu vi o Marquinhos Gabriel fantástico em alguns jogos pelo Com o Dorival mesmo. Com o Dorival, eu vi jogando muito. Agora, muito provavelmente também ele volte a jogar. A gente sabe que um Guilherme tem potencial, que pode jogar, e é acreditar. Só que nesse intervalo não está rendendo bem, o Carille está tomando as posições, botando os jogadores jovens, volta agora um Carlinhos também vindo de uma cirurgia, o Marquinhos Gabriel volta agora também, a defesa já está praticamente acertada, meio de campo melhorando. Então, tudo vem sendo feito pensando no momento, no futuro e sem fazer loucura, porque com dinheiro é fácil, né? Você bota aí 50 milhões, 100 milhões na mão de um dirigente, fala, vai comprar. Ainda assim pode fazer coisas erradas, mas no nosso caso específico, a gente está fazendo aquilo que faz parte do DNA da história do Corinthians. Quando eu digo DNA, historicamente o Corinthians sempre revelou jogadores, sempre usou jogadores. Eu conversava outro dia com o Carille, com o Alessandro, falava assim, gente, o Corinthians passou quase 20 anos tendo os melhores laterais esquerdos do Brasil sem comprar ninguém. Ele ficou 10 anos com o Vladimir, ele ficou 5 anos com o Silvinho, ele ficou 4 anos com o Kleber, ele ficou mais um tempo, e assim vem sucessivamente. Você fala, poxa vida, tem algumas posições... E o Ronaldo Giovanelli, então? 10 anos, 15 anos. Então, você dando a oportunidade, quando você tem um jogador promissor, porque não é sempre que tem também, você fala, poxa vida, mas ganhou uma copinha, mas às vezes não se encaixa dentro daquilo que você precisa. Hoje, a gente tem, no mínimo, meia dúzia de bons jogadores, todos eles com contratos registrados, renovados por, no mínimo, 4 e até 5 anos, até 2020, 2021, mas com o Corinthians sendo detentor dos direitos desses jogadores. Ah, mas e antes? Antes a lei permitia. Até 2015 permitia aquele fatiamento, você tinha 10%, 20%, hoje não, hoje o Corinthians tem praticamente 70%, 80%, 100% da maioria dos seus jogadores. E todos esses garotos que eu citei aqui, o Léo Santos, que é um garoto zagueiro muito bom, o Pedro Henrique, o Carlinhos, o lateral esquerdo, o Moisés, que você tem aí o Pedrinho, Léo Jabá, todos esses garotos
Hoje eles poderão ter tempo de render para o Corinthians e fazer com que esse DNA aflore. Por quê? Se não der certo agora, em 2016, em 2017, pode dar certo em 2018, em 2019, porque eles serão do Corinthians. Ah, mas podem ser negociados até, desde que seja bastante interessante, Godoy. Para o clube, pode. O duro era você perder jogador que começa a nascer, vai embora. Começa a nascer, vai embora. Dá 2 chutes, faz 2 gols, vai embora. E isso só irá acontecer se o Corinthians permitir. E a gente não está afim de permitir, não. A única proposta que chegou forte para tirar um jogador que a gente queria manter naquele momento era em relação ao Rodriguinho e o futebol turco. A gente disse não está à venda e ponto final. Pode oferecer o que quiser, mas não vai sair. E não saiu e é um jogador importante para o Corinthians. E os demais que vieram todos eles com condições que eram favoráveis para nós. E em relação aos garotos, acabou esse negócio de ficar perdendo, porque o empresário quer... Corinthians querendo, o jogador querendo e tendo uma boa proposta é uma conversa, mas nem sempre isso vai acontecer, não. A gente quer manter essa base e a torcida está compreendendo isso. Nos últimos jogos na Arena, um com quase 30 mil pessoas, outro com 20 mil pessoas, os meninos, inclusive, têm tido uma compreensão muito maior. Ele erra, pisa na bola, não acontece nada. É um jogador já mais rodado, erra, pisa na bola, toma várzea, toma vaia. Por que isso? Porque está havendo a compreensão daquilo que a gente está querendo fazer. Quem sabe não renda todos os frutos em 2017 e renda em 2018, 2019.